Corporativo com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a mostrar como lidar com estas transformações digitais que estão acontecendo no dia a dia. Como isso impacta e como isso provoca mudanças no nosso comportamento. Para olhar para este futuro, convidamos uma futurista, Marta Gabriel, que é palestrante do TEDx e autora do best-seller Liderando o Futuro, Visão, Estratégia e Habilidades, livro esse que eu tenho aqui em mãos, publicado pela DVS Editora. E livro que exatamente traz esta ideia de quem é o líder do futuro. O que nós precisamos para isso? Claro que eu vou perguntar para Marta Gabriel. Marta, muito obrigado pela oportunidade que você nos oferece e pela gentileza de estar aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, prazer enorme estar de novo aqui com vocês, Milton, e prazer falando com todo mundo, né, que está aqui com a gente. Qual é essa ideia do líder do futuro? O que é necessário para nós começarmos a pensar nesta personalidade que eu vou precisar forjar? Ótimo, Milton. Um dos grandes desafios que a gente tem por causa da tecnologia é a aceleração, né? Todo mundo está sentindo aceleração muito rápida, especialmente do ano passado para cá, por causa da IA, e esse ritmo crescente aumenta a incerteza, dificuldade de traçar estratégias. Então, a primeira coisa é a gente precisa desenvolver habilidades de visão, enxergar o que está acontecendo no presente, o que muda nas regras do jogo hoje, o que a gente precisa entender que não é mais igual ao passado. E além disso, daqui para frente, quais são os cenários possíveis, prováveis, plausíveis? Isso é uma visão de futurista, né? Os futuristas, eles não são pessoas que pensam futuro, são pessoas que analisam cenários. Desses cenários, a gente escolhe os melhores para tentar atuar e fazer com que eles aconteçam e evitar os ruins. Então, o líder hoje, ele não precisa ser um futurista, mas ele precisa ter a habilidade mínima de enxergar, entender que tem cenários, para não ficar ingênuo, achando que vai ser tudo maravilhoso por um lado, ou então que vai ser tudo horroroso por outro. Tudo tem nuances, e a gente entendendo isso, a gente fica mais preparado. A partir da hora que você tem visão, que é isso que o livro traz, né? Visão, estratégia e habilidades, não adianta só ter visão. Eu vou ficar enxergando que, legal, ir para esse caminho, eu preciso ir. Para traçar o caminho e estratégia. Aí são as estratégias de inovação, com agilidade, entendendo que você tem que fazer ajustes rapidamente. E depois, na terceira parte, tudo bem, eu tenho visão, eu tenho estratégia, sei traçar estratégia, mas eu tenho que fazer. Aí são as habilidades para o futuro. A gente tem várias habilidades para o futuro, na realidade. Eu cito no livro 8 que eu considero principais, mas eu dediquei 2 capítulos só para o pensamento crítico. Por quê? As outras habilidades, criatividade, resiliência, adaptabilidade, mesmo a simbiose tecnológica que a gente precisa ter, tem muito material sobre isso, tem outros livros. Mas o pensamento crítico é muito difícil você achar material que comporte as habilidades necessárias, porque são várias habilidades dentro do pensamento crítico também, para você desenvolver. Então, basicamente é isso. O líder precisa hoje ter visão, saber traçar estratégia com agilidade e focando em inovação para agregar valor em cada parte do caminho e ter as habilidades necessárias para isso. Eu brinco também, eu brinco não, né? Eu trato disso. Um grande desafio da liderança hoje é você fazer isso conciliando o futuro com o presente, que é a ambidestria, né. Então, ok, eu tenho visão de futuro, tracei estratégia para lá, eu tenho as habilidades, mas eu não posso largar tudo aqui para só pensar lá. Eu tenho que continuar tendo resultado no presente também. Então, isso é muito difícil e é a habilidade fundamental para a gente ser sustentável no presente, continuando traçando caminhos e andando, sendo relevante para o futuro. Geralmente, quando a gente entra nessa discussão do impacto da tecnologia na nossa vida, das novidades, você citou o IA, que é a inteligência artificial, que está transformando as coisas e talvez a gente não tenha ainda a clara noção do quanto vai transformar as coisas, diferente de outros avanços tecnológicos, redes sociais, etc. Mas isso a gente até pode conversar mais à frente. Mas o que eu quero dizer é que, geralmente, quando deparamos com tudo isso, nós temos de um lado
os que se iludem com todos os benefícios e os céticos. O líder do futuro, ele tem que estar no meio do caminho, esta é a virtude dele? Na realidade, o líder do futuro tem que conseguir enxergar isso, né. Quando você fala dos que são os entusiasmados, né, eu digo que os céticos não são os que não acreditam em nada, os céticos são aqueles que perguntam tudo. A gente tem que ser cético, essa é uma das habilidades do pensamento crítico. O líder do futuro, ele tem que ter pensamento crítico, que é você ter a habilidade de questionar, questionar, questionar. A gente viu depois que o ChatGPT alavancou, ó, você vai lembrar que a gente já bateu um papo aqui há uns 6 anos atrás e que a gente já falava da necessidade do pensamento crítico. O primeiro pilar do pensamento crítico é saber perguntar. Quando veio o ChatGPT, todo mundo começou a entender o quanto que a pergunta ilumina e o quanto que ela te dá os próximos passos. Então, o líder do futuro tem que saber perguntar, tem que lutar contra os vieses cognitivos, tem que entender de argumentação, lógica, retórica, tem que entender, que senão você não consegue nem falar com essas ferramentas ou entender o que elas falam de volta para você, e tem que ter valores humanos, que os valores humanos são super importantes. Até a gente pode fazer um paralelo aqui, que eu estava vendo estatísticas de quanto que a gente está tendo de investimentos em IA. É uma fortuna, né? Todos os países, todas as empresas, todo mundo investindo em IA. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, né, que é retórica. Quanto que a gente está investindo em IH, inteligência humana? Os investimentos em IA são gigantescos. Em inteligência humana são muito poucos, se você comparar, né, comparativamente, tanto na educação formal quanto na educação corporativa. Então, a gente, quando fala do líder do futuro, se você olhar, a grande parte das habilidades são habilidades humanas que a gente necessita para conseguir lidar com esse cenário tecnológico e a tecnologia. Vou abrir um parênteses então aqui para me corrigir da palavra de cético, até porque eu não seria justo com o ceticismo que faz parte dos ensinamentos de Carl Sagan, que gera, que inspira as pessoas a esse ceticismo. Né? Deixando Isso, claro então isso aqui, usei a palavra cético deslocado do seu momento. isso. O que eu vejo nesse outro oposto aos que se iludem com toda a tecnologia é os que negam a tecnologia. Isso, essa é a palavra que inclusive é um viés cognitivo péssimo você negar qualquer coisa, né. E a gente tem visto que um dos grandes problemas do mundo é que a tecnologia, ela enfatiza ou ela amplia alguns vieses cognitivos. Dunning-Kruger é um deles, o da confirmação é outro. Então você começa a ter polarizações muito grandes e ninguém pensando. E quando você não está pensando, você não consegue ver os verdadeiros caminhos. A gente tem um problema adicional, veja como isso é sério. A IA hoje gera textos. Textos que eu digo é qualquer tipo de texto, imagem, vídeo, né, ou qualquer tipo de conteúdo. Ela gera conteúdos que parecem reais e cada vez mais difíceis de distinguir do que é gerado por humanos ou que aconteceram de verdade ou que estão ancorados na realidade. Então você imagina, se você não tiver ceticismo, pensamento crítico, é muito fácil ser manipulado. Tá cada vez mais fácil ser manipulado. Tem uma pesquisa que eu vi do ano passado da New Scientist, que eles pegam imagens de pessoas geradas por IA. E aí eles mostram para pessoas, né, entrevistados, para saber se aquilo lá são seres humanos de verdade ou se são, não existem, se foram gerados. E as pessoas vão chutando lá, né? Normalmente é chute mesmo, que a gente não consegue identificar. Mas o mais importante é que eles perguntam também o quanto que aquelas pessoas são confiáveis. E aí as 4 mais confiáveis não eram pessoas de verdade, eram faces de IA, e as 4 menos confiáveis eram humanos de verdade. Então é fácil manipular com a IA, entendeu? Então, se você não tiver esse ceticismo para ir atrás, e outra coisa, não é só para você entender se aquilo tem âncora na realidade ou não. Aquilo é útil para você. Essa informação, ela é relevante? Essa informação faz sentido para o cenário que eu estou pensando? Então, mais ou menos isso, né? Como eu desenvolvo o pensamento crítico? Muita disciplina, muita prática, sabendo, conhecendo também, né. Então se a gente for pensar nos pilares, por exemplo, o primeiro pilar, questionamento, tem que aprender a perguntar. Tanto que aí no livro, eu volto para Sócrates. Gente, Sócrates, ele foi condenado, porque ele instigava nos jovens a necessidade ou a vontade de questionar
contra qualquer tipo de dogma, contra qualquer tipo de coisa. E ele, no discurso de Sócrates, né, antes, né, da condenação final, que Platão que descreve o discurso, ele fala sobre o método do questionamento, a importância disso. Então, a gente, para perguntar, tem que saber, tem que respeitar o outro, tem que entender o outro ponto de vista, tem que entender um monte de coisa para estruturar. Na pergunta está embutido o que eu preciso saber. Então, uma pergunta bem elaborada, ela já traz parte da resposta. Então, questionar já é uma habilidade. Se você aprender, já melhora muito a vida em todos os sentidos, dá uma luz na sua vida, né? Eu, Fale. não, eu tô pensando aqui, Marta, enquanto você está conversando com a gente sobre esse assunto, sobre alguns exercícios que eu já tive a oportunidade de fazer utilizando, por exemplo, o chat GPT. Porque a gente pode correr o risco de dizer o seguinte: esta tecnologia vai limitar o nosso pensamento crítico. Mas, de verdade, você pode inclusive usar essa tecnologia para debater temas com ela própria, porque ela ajuda trazendo novos argumentos. Você só não pode ser o refém daquele conhecimento. Exatamente. Se você souber, se você tiver pensamento crítico, você usa o chat GPT para ampliar o seu pensamento crítico. Você pode fazer perguntas, nem tudo que ele fala está certo, né? Ele é criativo. A gente pode depois falar das diferenças entre uma IA criativa e uma IA discriminativa. Mas você, sabendo disso, é que nem se você conversasse com um especialista, debatendo opinião, e depois que ele falou ali alguma coisa que você, uau, isso aí faz sentido? Vai verificar. Você não vai pegar o que ele fala ao pé da letra. É que nem você está conversando comigo agora. Imagina que você fala para mim: Ah, Marta, eu vi um curso bem legal, não sei aonde, papapá, papapá. Ok, aquilo me dá um insight. Eu vou olhar esse curso que ele falou. Mas eu vou olhar. Eu não vou acreditar em tudo, porque talvez, veja, não é nem que a sua informação esteja errada. Pode ser que ela não sirva para mim, se eu não for verificar. Então, quando a gente vê a quantidade de coisas que a gente pode aprofundar, perguntar, questionar, pedir para ele validar a nossa escrita, melhorar. Pode ser que ele não melhore, mas pode ser que ele melhore e fale: "Uau, eu podia ter escrito assim". Então, assim, quando a gente tem uma ferramenta tecnológica, se a gente souber usar, a gente incorpora as habilidades dela e a gente passa para um patamar maior de inteligência. Eu acredito piamente nisso, se você souber usar, e aí a gente volta lá para trás. Você sabe usar a bicicleta, você anda mais rápido. Sabe usar o carro, você anda mais rápido. Se você pode usar um avião, você voa. Se você sabe usar um editor de texto, você escreve melhor. Se você sabe usar um GPS, você navega melhor na cidade. Se você sabe qualquer coisa, se você sabe usar a busca, você entende melhor o mundo. Se você sabe perguntar agora, você consegue ir para um outro patamar. Então, toda vez que a gente teve tecnologia mais poderosa, ela ampliou a nossa inteligência se a gente souber usar. Ó, hoje, eu brinco assim, a gente até final do século passado, a gente tinha habilidade de responder. Repetir o passado, porque não tinha velocidade de mudança, era tudo igual. Então, se você soubesse o que aconteceu no passado, você repete no futuro. Eu fiz engenharia nos anos 80. Quando eu me formei, repete lá o que você já fazia, que você vai ter 30 anos de sucesso. Quando veio os buscadores, a gente aprendeu uma outra habilidade, que é a da busca. No começo da busca, Milton, você vai lembrar, as pessoas colocavam uma palavra para fazer a busca. A gente olha isso hoje e fala: gente, é genérico, é uma bobagem se colocar uma palavra. A gente aprendeu em 20 anos a buscar melhor. Agora a gente tem que aprender o que? A perguntar. E quando você aprende a perguntar, ó, pensa só, melhor pesquisador é quem pergunta, melhor consultor quem pergunta, melhor executivo quem pergunta, melhor professor quem pergunta, melhor aluno é quem pergunta, melhor jornalista é quem pergunta. A pergunta te leva para um outro patamar de autoconhecimento, de conhecimento do mundo. A gente vai melhorar porque a gente vai passar por um patamar de pergunta. E aí como muda então o papel desse líder? Porque nós também historicamente víamos o líder como aquele que tinha todas as respostas. Isso. Hoje o líder é aquele que tem as perguntas certas? Não só tem as perguntas certas, ele estimula as perguntas certas. Porque se ele tiver equipes de pessoas que saibam perguntar, uma das características do futuro é você ter multidisciplinariedade. Ninguém sabe tudo. A gente tem que, inclusive, um dos antídotos contra os vieses cognitivos é você ter diversidade, pessoas multidisciplinares com backgrounds distintos. Pessoas distintas perguntam distintamente e elas trazem para a mesa repertórios distintos. Então, o líder do futuro não é só o cara que sabe perguntar, ele sabe articular as pessoas certas
para que tenha as melhores perguntas, os backgrounds distintos, para que você consiga ter um nível maior de pensamento. O que reforça a ideia de que você tem que montar equipes diversas. Diversas. Não tem futuro sem diversidade, Milton. E não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é humano. A gente é também, a gente é fofo, né? Mas, mas não é só por isso, porque todo mundo é igual e merece respeito e o mundo tem que ser justo. É porque se você não tiver diversidade, com pessoas que enxerguem as diferentes facetas do que está acontecendo no mundo hoje, você não consegue ter pensamento crítico, você não consegue ver o que está acontecendo. Eu preciso de visões múltiplas para conseguir enxergar o que está acontecendo. Um desenviesa o outro, entendeu? Um vê o que o outro não viu. Onde nós começamos a nos preparar para esse novo mundo? Então, eu acredito que a primeira coisa é questionando, que nem a gente falou. Então, parar de acreditar em tudo, tudo que você vê, pergunta por quê? Volta a ser criança, né? Por quê? Por que que é assim? Por que que eu devo fazer isso? Por que que eu não devo? Voltar para os porquês. Depois disso, eu aconselho que todo mundo dê uma estudadinha em vieses cognitivos. Todos nós temos vieses cognitivos. Se você é humano, você tem. Tem mais de 180, Milton, vieses cognitivos. E vários deles são enfatizados ou ampliados pela tecnologia que a gente tem hoje. Quer ver? Vou dar um exemplo de um, que é um dos mais comuns que a gente vê, e eu fico horrorizada. Eu falo, não, não é possível que as pessoas não estão enxergando. Você pega um influencer, que é muito bom, por isso que ele é influencer, ele deve ser muito bom em alguma coisa, certo? Aí tem um efeito, tem um viés cognitivo que chama efeito halo. O que que é o efeito halo? É quando você vê uma pessoa que é muito boa numa coisa, você acha que ela é boa em tudo. E você acredita em tudo que ela fala. Então a primeira coisa é, tá bom, essa pessoa é boa nisso? Que legal, eu estou seguindo ela por isso. Mas será que ela entende dessa outra coisa também? E dessa outra, e dessa outra, dessa outra? Um outro viés que é muito intensificado e que faz muita gente perder dinheiro, por exemplo, com cripto e várias outras coisas, é Dunning-Kruger. Dunning-Kruger é um viés cognitivo descoberto nos anos. A gente sempre teve, mas foi descoberto nos anos 90. Um cara assaltou um banco e ele foi para casa dele depois de assaltar o banco. Aí a polícia, a primeira coisa que faz é ir ver a casa da pessoa para ver se acha algum tipo de pista. Chegou lá, o cara atendeu a porta. Aí a polícia falou: Você está preso. Ele falou: Mas por que que eu estou preso? Porque você assaltou o banco, você estava sem máscara, sem nada. A gente viu pelas câmeras que é você. Ele: Não, isso é impossível. Mas como é impossível? Você usou máscara? Não, mas eu passei aquele líquido com limão no rosto. Eu fiquei invisível. Aí quando os pesquisadores viram isso, falaram: Mas como é que pode? Isso é um grau de. Eu não sei até como descrever isso, né? Mas é um grau de ingenuidade indescritível. Aí eles começaram, Dunning-Kruger, começaram a estudar. Muitas das pessoas, todos nós sofremos disso. Você lê alguma coisa, no comecinho, você acha que aquilo é fácil, você acha que você sabe tudo daquilo, e já começa a falar e fazer. Depois que você começa a estudar de verdade, você vê que tudo é difícil, não tem nada que é facilzinho. E aí você entra num grau que você não entendeu, só depois que você sobe de novo. E o cara que fica especialista, ele nunca acha que ele é tão bom quanto o cara que começou agora. O que acontece com a internet? As pessoas têm muita informação ruim, elas não checam as informações, elas leem esse tipo de coisa, acham que já sabem tudo e começam a investir, começam a colocar dinheiro, ou começam a falar de assuntos que são complexos. Você pegar guerras. Guerras envolvem geopolítica com questões, às vezes, milenares de história. Se você pegar várias das questões econômicas, envolvem complexidades muito grandes que não é qualquer um que entende, não importa o quanto que eu seja intelectual, eu não sou economista. Então, se você não tivesse a humildade de entender que a gente tem um monte de vieses, dá uma parada na bola, deixa eu falar com alguém que entende de verdade disso, deixa eu estudar um pouquinho mais, aí você consegue avançar. Então, entender disso ajuda bastante a gente a ser humilde. Marta, no livro Liderando o Futuro, você disse que deu ênfase a duas habilidades. Primeiro, o pensamento crítico, a outra é resiliência. Por Resiliência. quê? Porque assim, ó, se você não tiver resiliência, você não consegue desenvolver nem pensamento crítico e nem fazer transformação digital. Por quê? Porque é difícil. Você tem que lidar com incerteza, que a gente não está acostumado. Você tem que se transformar, habilidades novas. Na realidade, as habilidades já estavam aí. O que muda é o ênfase das habilidades, né? Que a gente tem que ter. Mudança acelerada, tecnologia, cada hora uma. Ser humano
Milton, a gente está vivendo um momento com maior, assim, variedade de gerações juntas trabalhando. Isso requer paciência, isso requer entendimento do outro. Então, se você não tiver resiliência, você não navega esse processo. E aí, uma das coisas que eu discuto também em relação à resiliência, porque não é só você ter mais resiliência, tem hora que resiliência é ruim. Excesso de resiliência pode fazer você aguentar o que você não deveria aguentar ou você continuar num caminho que não é o seu caminho. Então, veja como o pensamento, todas essas habilidades são ligadas, tá? Veja como o pensamento crítico é ligado com a resiliência. Eu preciso de resiliência para conseguir fazer tudo isso que a gente está falando, né? Mas, se eu não tiver pensamento crítico para saber que hora que deu, basta. Quantos profissionais você acha que estão trabalhando em alguma empresa com resiliência, mas eles já não deveriam mais estar lá? Até que ponto você deve continuar? Você tem que fazer uma análise crítica do que eu estou evoluindo ou o que isso está me trazendo, aquilo que a gente falou, né? O quanto de valor que isso me agrega e o quanto valor que eu estou agregando também para onde eu estou. Então, resiliência e pensamento crítico, na minha opinião, são os dois menos compreendidos hoje. O resto a gente sabe mais, mas tem que saber aplicar. Por exemplo, a criatividade. Você tem que ter criatividade para fazer pergunta, né? Se você não tem. Então, criatividade é uma habilidade à parte, mas ela é necessária também quando a gente fala de pensamento crítico. Então, todas elas estão relacionadas. Eu dei ênfase nessas duas porque tem menos material sobre elas. Nós já falamos aqui de inteligência artificial e eu lá no início até disse, talvez a gente não tenha noção ainda do quanto isso vai impactar. Daria para dizer que a inteligência artificial generativa ela vai impactar tanto quanto o surgimento da internet impactou as nossas vidas? Mais, Milton, porque assim, a internet, ela impactou, assim, profundamente, a gente vive em função da internet hoje, né, ela ajuda a gente a viver. Mas a gente ainda tem uma dimensão cognitiva que é nossa, tinha uma área protegida do nosso trabalho, das nossas vidas, que era só humanos que faziam. Então a internet funciona como um canal para ajudar a gente a conectar mais, criar conteúdo, etc. Ela ajuda o cérebro coletivo. A inteligência artificial, ela entra no nosso nível de atividade humana mais nosso, que é a cognição. Então, quando você vê hoje ferramentas de. A gente está falando da IA generativa porque é o que está no radar das pessoas, começou a ser usado mais fortemente no dia a dia. Mas se você olhar já há mais de 10 anos o que as outras IAs têm feito no mundo, em termos de otimização de rotas, de logística, no agro, no varejo, desenvolvimento de medicamentos, assim, é fantástico e vai continuar num ritmo bastante acelerado. Com o avanço da IA, agora recentemente, novas ferramentas que desenvolvem vídeo, né, a ferramenta da OpenAI que desenvolve vídeo incrível, super bem elaborado, em poucos minutos. Então, a questão que a gente tem que fazer é qual é o nosso papel conforme a IA entra nas atividades cognitivas que os humanos faziam? Essa é a pergunta, porque eu tenho visto muita pergunta do tipo: é plágio. A IA não pode aprender com determinados tipos de conteúdo porque ela está plagiando X, Y, Z. Ou então na escola, a gente tem que lutar contra o plágio. Eu acho que essa não é mais a questão correta, porque o plágio ou não é o produto final. A gente tem que ir um passo para frente para ver o processo de onde aquilo saiu, da onde aquilo foi gerado, que é a parte onde vai ter valor. Então, vou dar um exemplo para você, que eu falo disso no livro também, né? Foi uma comparação que eu fiz. Se a gente pegar no século XX, a gente teve o quê? Automação mecânica, industrial. Pega o início do século, o que, que tinha valor? O trabalho do artesão, lá na ponta. Cada artesão fazia um sapato diferente, um terno diferente, uma coisa diferente. Quando veio a produção industrial, ela tirou o trabalho de um monte de artesãos, mas o que que ela fez? Todos os produtos passaram a ser muito parecidos, com muito mais variedades, que é o que está acontecendo agora com a parte de conteúdos criativos, muito mais baratos, certo? Então, um volume gigante. Para onde passou o valor desse processo? Para o início da cadeia, para a patente, para o processo criativo, para o processo de produção de formas mais eficientes e mais criativas. Ou seja, você deslocou no século XX, nos sistemas produtivos materiais mecânicos, o valor para o início da cadeia. O que acontece quando veio a IA generativa? A gente está discutindo, antes o valor estava o quê?
O meu livro é meu livro, a minha obra de arte é minha obra de arte, a minha voz é minha voz. O que que acontece quando você tem sistemas que automatizam esse processo, que é o que está acontecendo? Eu tenho que ir para o início da cadeia, eu tenho que ir para a parte criativa. Quais foram os prompts que eu fiz? Como que eu uso a minha voz? Como que eu patenteio a minha voz para eu mesmo usá-la para fazer muito mais do que eu poderia fazer? Eu, por exemplo, hoje não consigo gravar tudo que eu queria gravar. Será que eu não consigo agora gravar mais rapidamente utilizando esse processo? Então tem que modificar a forma, tanto que hoje a grande questão de registro, participei do NFT Brasil ano passado, é registrar o prompt, não mais registrar o produto final. É registro de prompts. Teve um cara que ele ano passado ganhou um prêmio de arte e aí foi feito com IA. E aí queriam desclassificá-lo, e aí foram fazer a investigação e ele mostrou. Ele teve que fazer mais de 200 prompts para chegar naquele resultado. Tem um processo criativo aí? Eu não tenho. Deixando aqui só para esclarecer, o prompt é a pergunta que se faz para a inteligência Isso, artificial. Estou isso. lembrando agora, quando você fala sobre essa história, de um professor que diz o seguinte para mim: ele hoje, quando recebe os trabalhos dos seus alunos, e ele está falando em pós-graduação, ele quer saber não o resultado daquele trabalho, mas qual foi o prompt que ele usou para chegar àquele trabalho. Porque ele sabe que a inteligência artificial vai ser utilizada e não tem por que negar isso. Mas ele quer entender a lógica que você usa Isso. para fazer essa diferença. Deixa eu trazer aqui uma preocupação, que é a preocupação que está em todos os campos, com todos esses avanços. Os nossos talentos atuais ficarão obsoletos? Bom, depende de que talentos você está falando. Porque a gente tem talentos criativos que podem ser amplificados com a IA. Eu vou dar um exemplo comigo, né? Eu escrevo. Eu acho que eu estou escrevendo melhor, porque aquilo que eu não tinha tempo de pesquisar, uma fonte a mais, eu consigo ter um resumo, aí eu vou lá e vejo quais dos resumos que me interessa para eu aprofundar, quantas fontes mais que você acha que eu vejo para fazer um livro. Às vezes você quer pegar um parágrafo que não está bem escrito, você fala: "Puta, não estou inspirado hoje. Como é que eu posso melhorar?". É um texto autoral seu, que você tem alguém que está dando um coach ali para dar uma melhorada. É tabelas que você fazia, ele faz muito mais rápido. Então, assim, todos os talentos podem ser amplificados, Milton, todos, mas eles não podem ser usados da mesma maneira que eles eram usados antes. Eu brinco que não é sobre novas profissões. Todo mundo quer saber as profissões do futuro, né? É sobre novos profissionais. Então, entrou essas ferramentas novas. Como que eu faço aquilo? Você. Como é que você faz melhor aquilo que você já faz brilhantemente? Como é que você pode gerar mais conteúdo com aquilo que você pensa? Como é que você pode treinar a ferramenta com a sua voz, eventualmente? Ou seja, você pode amplificar. Por isso que os talentos, na minha opinião, não vão ser. A gente precisa de criatividade, a gente precisa de pessoas que tenham visões multifacetadas. A gente vai continuar precisando. Os talentos que vão ser eh, eliminados, com certeza, rapidamente, são os repetitivos. Isso você vai ter que achar outra função para aquilo que você faz. Os repetitivos, tanto mecânicos quanto cognitivos. Se você faz coisas que são fáceis de explicar, o processo, X, Y, Z, isso é fácil de explicar para a IA também, ela vai fazer muito rapidamente. Se você faz coisas que são difíceis de explicar para os outros, é difícil de explicar para a IA também, demora mais para ela chegar naquilo que você faz. Então, o que eu brinco é: veja cada dia o que que a IA fez de diferente. Testa aquilo, vê como aquilo afeta as atividades que você faz. Ela nunca substitui profissões direto, ela substitui atividades. Incorpora aquilo no seu dia a dia e vê como melhora o seu trabalho. Com isso, você vai dando um passinho junto do outro, utilizando a ferramenta. A gente tem que testar todas as ferramentas que estão aí. Quem está aí e não testou ainda um chat GPT, pelo menos tem que baixar, testar, ver como funciona. Eu sempre falo isso, que tecnologia é que nem honestidade. Quem não tem não sabe o que é. Você tem que ter, olhar, testar, aí você vai entender o que é. Marta Gabriel, o assunto é amplo, o conhecimento também, e o seu conhecimento é mais amplo ainda. E eu pergunto a você o seguinte: como todo esse conhecimento hoje está à disposição daqueles que estão nos ouvindo aqui no mundo corporativo, onde é que eu
vou consumir para tentar absorver mais ainda, além do próprio livro, Liderando o Futuro, Visão, Estratégia e Habilidades, sobre o qual nós estamos conversando hoje. Lógico, além do meu livro, obviamente, existem muitos livros. Tem livros específicos sobre IA, sobre cada uma das habilidades que eu trato no livro também. Online, tem os meus TEDs e tem muitos outros TEDs. Explica dos seus TEDs aqui, porque eu te apresentei lá como palestrante do TEDx. Isso, eu tenho 8 TEDx, né? O último acabou de entrar no ar agora, que é justamente a IA do zero a superpoder. Então eu falo do medo, por que que a gente tem que usar o medo a nosso favor e não paralisar? E o que que é a IA? Então quem quiser tá lá, tá no meu Instagram, Marta Gabriel, Marta com TH. Então qualquer lugar eu sou Marta Gabriel, é fácil de achar. Mas além de mim, existem muitos outros TEDx interessantes sobre IA que já acontecem há alguns anos. Por exemplo, ó, tem um TEDx do Sam Harris, que já tem mais de 10 anos, que ele fala assim, ó, se você soubesse que um ser alienígena inteligente ia chegar na Terra em 50 anos, você não estaria se preparando para ele? Então, a IA é esse ser alienígena, que já chegou agora, né? Chegou. Então, existem vários outros. E depois eu posso passar, Milton, se você quiser, para colocar embaixo No na vídeo. descrição do vídeo, alguns links de coisas bacanas que as pessoas podem ver, além, obviamente, do meu conteúdo, outros conteúdos muito bacanas que as pessoas podem ver Bom. para se preparar. Bom, primeiro, se colocar marta.com.br, já cai lá Já cai no isso. site da Marta Gabriel, foi o que eu acabei de fazer aqui. Segundo, sim, nós vamos querer esses links, nós vamos colocar, seja no vídeo, seja lá no meu blog, miltonjung.com.br, vamos colocar à disposição daqueles que estão nos acompanhando também, porque, como disse, esse conhecimento é profundo. E se a gente quer desenvolver o pensamento crítico, que vai ser fundamental e transformador, muito mais do que a própria digitalização das coisas, é o nosso pensamento crítico que vai transformar as coisas, a gente precisa ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado, Marta, mais uma vez por estar com a gente aqui e compartilhar tudo isso. Obrigada, Milton. Eu só queria encerrar com a frase que está aí no livro, que a gente tem que se preparar porque o futuro não espera e não perdoa a falta de preparo. O Então, futuro não espera e nem perdoa a falta de preparo. Está aqui com Marta Gabriel no livro Liderando o Futuro. todos nós preparados. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo. Obrigado à nossa equipe, Carlos Greco, Letícia Valente, Débora Gonçalves, Priscila Gubiotti, Rafael Furugem. Todos fizeram mais um episódio do Mundo Corporativo para você. Muito obrigado e até um próximo capítulo. Mundo Corporativo com Milton Jung.